Um bom dia a todos, é com muita alegria que nós iniciamos mais esse encontro de todas as semanas, em nome de Deus e de Jesus, um encontro de estudos. Agora começamos a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós faremos então a leitura do 4º capítulo, que tem o título de Os Missionários. Então nós vamos nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem. Vamos todos juntos, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo as bênçãos que nós recebemos diariamente na nossa vida, as bênçãos da saúde, da família, dos amigos, e também agradecemos pelos momentos de dificuldade que nós passamos, porque são através dessas dificuldades que nós conseguimos progredir. E vamos pedindo Jesus, humildemente, que nos envie a sua luz branca e pura, e que essa luz nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de entendermos as suas lições de amor e assim reunirmos forças para colocar todo esse ensinamento em prática na nossa vida particular, na nossa vida dentro da nossa família, na sociedade, enfim, em todos os lugares, que nós possamos sempre nos lembrar desses ensinamentos para colocar em prática na nossa vida. Assim, então, vamos iniciando esse encontro fraterno, repetindo a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos já envolvendo com muito carinho a graça na leitura da preparação do ambiente, que está no livro Agenda Cristã, a lição número 47, Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma récia de amor e em torno à humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para os seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor dos seus pés por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidade de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas, frequentemente, foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você do caminho? Muito bom, Graça, muito obrigada. Nós vamos para o capítulo 4 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Capítulo 4, então, o título é Os Missionários.
Dom Manuel I recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa, daquele tempo, uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Contudo, o êxito do capitão Mor provocou um largo movimento de curiosidade no currículo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Vera Cruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Geralmente, as caravelas lusitanas, que demandavam Calicut, traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país inexplorado e desconhecido, ao influxo das inspirações do mundo invisível. Essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que, mais tarde, chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Oriente. Mas, entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais, a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes, nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano. No sítio encantado, instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal, somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Irmãos, exclamou,
ele no seio da multidão de companheiros abnegados. Plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o San Benito e humilde dos missionários penitentes para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Um sopro de reformas se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias, Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém, neste instante, uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus, ainda não é deste mundo. Mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Entre muitos, descobriremos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Em 1531, após Portugal ter resolvido, sob a direção de Dom João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados, participantes daquela augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens a tomar parte ativamente na fundação de São Vicente e na de Piratininga. Nóbrega aportava mais tarde na Bahia com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1549, chefiando grande número desses irmãos, dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. Anchieta veio depois, em 1553, com Duarte da Costa, e se transformou no desvelado apóstolo do Brasil. Designado para desenvolver, particularmente, os núcleos de civilização já existente em Piratininga, aí se mantém um respeitável colégio que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa como tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores
falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos, que, entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desveles de um pai. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia realizadora. Mas aqueles que lhe descobrem os gestos enérgicos não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios. Nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. D. João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência vieram os jesuítas. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias que abrigaram a sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, incensando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza, se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando do cruzeiro, a terra do cruzeiro, numa dourada e eterna porciúncula. Porciúncula aqui é a Primeira casa de origem franciscana. Quem? Primeira casa de origem franciscana. Ordem de São Francisco, né? Muito bem. Bom, você tem que desligar o seu celular. Bom, gente, aqui então o capítulo nos traz os missionários. Nós já vimos no anterior os degredados, né, os excluídos lá, os que foram trazidos para cá, para o Brasil, exilados, né? Já vimos no capítulo 2, a pátria do Evangelho, no capítulo 1, o coração do mundo. Então, agora a gente está falando dos missionários que Ismael, numa assembleia, convocou, né, alguns espíritos que viessem aqui ao Brasil. Eu anotei aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia desses nomes que foram citados aqui, José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome e Leonardo Nunes. Desses 5, apenas não encontrei dados no Wikipédia do Diogo Jacome,
Mas os outros são bem mais conhecidos, né? Principalmente aqui José de Anchieta. Então, o Brasil teve a sua descoberta, que a gente sabe, em ano de 1500. O José de Anchieta nasceu em 1534. Então, você vê que nessa assembleia, foi logo pouco depois da descoberta, né? Então, ele se prepara e reencarna em 1534. O Bartolomeu dos Mártires reencarna em 1514. Manuel da Nóbrega, em 1517. Leonardo Nunes, em 1509. Então, o outro eu não achei os dados. De todos esses que foram citados, o primeiro que reencarnou foi em 1509, o Leonardo Nunes. Depois o Bartolomeu, depois Manuel da Nóbrega e, por último, o José de Anchieta. Foram esses, pelo menos citados aqui, mas a gente sabe que teve mais, espíritos que se comprometeram com Ismael, né, para virem ao Brasil. Alguns ficaram em Portugal, né, outros para virem ao Brasil, para auxiliar aqui nessa missão grandiosa de tornar o Brasil essa pátria do Evangelho. Né? Então, nós já vemos que aqui não tem só missionários, espíritos de escola, né, que estiveram aqui ou que ainda estão, mas também teve aqueles exilados. E muito interessante a gente conhecer, e uma coisa que a gente vem falando, né, o trabalho que é feito na espiritualidade. E também é interessante a gente ver como nós, seres humanos, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba ou fazendo aquilo que nós temos como uma missão, ou mesmo como compromissos, mas, ao mesmo tempo, como nós também, pela liberdade que temos, né, de fazer coisas totalmente desastrosas, que podem comprometer aí por séculos a evolução ou o progresso de uma nação, ou mesmo do nosso planeta. Né? Aqui a gente viu que Humberto de Campos, ele fala, né, que não vai entrar no mérito da questão da Inquisição e de tantos erros aí que foram cometidos por conta dessa instituição, mas a gente sabe aí tudo isso que aconteceu. Então, o foco que ele quer dar é justamente desses missionários que foram convocados por Ismael e que estiveram aqui. Né? Até depois de alguns comentários, eu queria falar com vocês do que eu estava olhando aqui, inclusive das reencarnações de alguns espíritos, mas eu vou deixar para comentar depois. Né? Ele fala aqui no texto do Fabiano de Cristo. E o Fabiano de Cristo reencarnou depois em São Paulo e foi uma reencarnação, então, do José de Anchieta. Né? Mas aí a gente vai comentar mais para frente. Vou deixar um comentário de vocês a respeito desse belíssimo capítulo que fala dos missionários, que é muito importante para a história aqui do nosso país, né? De São Paulo, inclusive. Então, está aberto aí os comentários, dando aí as boas-vindas para quem entrou durante a leitura, né? Ana Cristina, Patrícia. Fiquem à vontade. Gertrudes, Camilo, Ana Cristina, que chegou também. O que vocês acharam desse capítulo? Jô? Perdemos a língua. Muito bom, muito bom. Por quê? Muito bom, por quê? Porque instiga a leitura, as pesquisas, né? Quanta coisa aí que a gente tem para depois... Vamos esperar aí o que a Mara levantou para a gente fazer também um aprofundamentozinho aí muito interessante, muito rico esse capítulo, né? Interessante você ver, o rei lá, o Dom Manuel, estava preocupado com o que ele tinha descoberto das Índias lá, não estava nem aí com a gente, né?
E Depois, vocês veem, Cabral veio aqui, descobriu, o coitadinho ficou esquecido, ficou jogado às traças. Dificilmente você vai ouvir falar em Cabral, certo? Aí, por quê? Ninguém estava interessado, lá naquele país pobre, lá não tem nada, só tem matos, tem isso, tem aquilo, né? Foi a notícia primeira que eles tiveram. E Dom Manuel estava interessado nas riquezas que ele já tinha, já sabia que tinha lá, já estava com os pés lá nas Índias, né? Então ele sabia que aquele era um negócio que não negava. E ver a visão dos outros, começaram a exploração pelo Nordeste lá. E eles só vieram em 1532 por causa de opressão da política. Ela falou, vocês foram gastar um dinheirão lá e largaram lá aquele paizinho lá, aquela coisa, né? Para eles era uma coisa. E gastaram dinheiro para ir lá e ninguém está se importando com aquilo, vamos dar uma explorada lá. Mas isso depois da reunião que foi feita no plano espiritual, porque senão a gente estava aqui ainda, lá ainda nas tribos, né? E se você vê aqui, quase todas as expedições que se dirigiam aos régulas da Ásia, quer dizer, aos chefes de um Estado bárbaro, porque era um Estado bárbaro. Portugal, naquela época, era um Estado bárbaro, que só se interessava pelas riquezas. Diz a história que a pobreza lá era dividida em riqueza e pobreza. Muito pior do que nós vemos hoje. Hoje a gente reclama da pobreza que nós temos aqui, mas sempre tem a bondade que ajuda. E lá não, você ser morador de rua naquela época, você ser pobre naquela época, era ser pobre de verdade. Então, não tinha nada, não se tinha nada. Então, aqui, os régulos que eu achei aqui no Aurélio eram chefe de Estado bárbaro e tirano, que seria, no caso aí, estava interessado só nas riquezas para o patrimônio do Estado português, né? Tanto que a Lisboa foi construída naquela época, coisas magníficas lá, materiais, né? Lisboa é muito lindo, mas com riquezas trazidas da Índia. Então, se nós o plano espiritual não trabalhasse em cima disso, nós não teríamos nada do que nós temos hoje. Então, para nós não fugirmos do assunto, ser pobre era ser pobre de verdade, não era ser o meio pobre, como nós vimos aqui, certo? Porque nós já estamos desenvolvendo um pouquinho da compaixão, né? Então, a gente que foi pobre lá, pode ser, né? Que sejamos pobres, teríamos ter sido ricos lá. Então, a gente tem que ter bem consciência disso, que era muito triste. Então, precisou o plano espiritual dar uma chacoalhada para que ele viesse para cá se interessar. O Cabral foi jogado às traças lá, o coitadinho do Cabral. Nós não vamos mais nem ouvir falar em Cabral, certo? Falar esse português de nada. Depois de muito tempo é que fizeram uma imagem dele lá e puseram lá no porto para que todo mundo veja, certo? Então é bom, a gente também às vezes se acha esquecido em alguma coisa. Agora, imagine que Cabral foi muito importante para nós e todo mundo se esqueceu dele, certo? Era isso que eu tinha que falar aí. A Ana também tem alguma coisa para falar aí, Ana Cristina. Eu sei. Que nós estamos ali, ó, nas lives. Nada como ouvir você, viu, Gê? Coitadinha de mim. Eu sou um arquivo. Eu sou um arquivo. Então. Agora, Isso é muito agora bom. você não, você ainda está nativa. Ah, não. Ó, a gente fala muita coisa de hoje em dia, com tudo que acontece no nosso país, né? Então, a gente vai vendo a construção, o trabalho que a espiritualidade vem fazendo ao longo desde 1500, né? Porque não é fácil. Você veja que a nossa nação foi construída assim, no bruto mesmo, né? E é um caldo, aqui é um caldo cultural, né? E como a nossa nação não era constituída assim dos primeiros, que já eram aquele povo civilizado, digamos assim,
Então, o aprendizado vai sendo aos poucos, porque uns que têm uma cultura bem acanhada, se mistura com outro que já domina povos. Outros que já, além de dominar, já meteram os pés pelas mãos. Esses vêm para cá. Então, coloca tudo ali dentro daquele caldeirão. Então, as misturas vão ter que ir se purificando. E isso leva tempo, né? Então, hoje a gente vê aí muitos espíritos que estão aqui, que são remanescentes daqueles que estiveram naquela época e estão tentando ainda se segurar aqui com as suas mentalidades tacanha, com o desejo de dominar, né, pela força e não pelas ideias, né? E tudo isso vai servindo para o amadurecimento daqueles que vão pegando essa fibra de espiritualidade, como foi deixado para nós pelos jesuítas, que fizeram esse trabalho aí bonito, né? Acho que é só por enquanto. Interessante. Obrigada. E Humberto de Campos coloca aqui que o que importa é justamente o trabalho desses abnegados, né, que estiveram aqui e que foram, então, considerados como o sal da nova terra. A gente sabe que nos ensinamentos aí de Jesus, né, ele coloca essa expressão do sal da terra, nós somos o sal da terra, no sentido de que o sal dá o tempero, dá o gosto. Então, como você estava falando, né, Ana, e a Gertrude também, essa descoberta de um mundo novo, de um país novo, que alguns não estavam dando uma certa importância, então eles vêm para justamente dar esse tempero, né, esse gosto, e a importância devida para essas terras, para esse novo povo que estava se formando, com as misturas aí dos povos, né, indígenas. E a gente podia até explorar um pouco mais essa questão de sal da terra. De que forma que esses missionários, então, foram considerados o sal da terra? O que vocês acham? Não sei, o Camilo quer falar antes? Pode falar, viu, Camilo? Quero falar assim. Primeiro, eu acho que esse tempero aí, em certo grau, queimou a panela aqui um pouquinho, sabe? Porque acho que houve decorrente do momento, mas você empurrar uma religião goela abaixo de quem quer que seja, nunca é um bom tempero, né? Nunca vai ser a melhor forma de fazer. E quando você vem para o Brasil e se encontra com outro tipo de religiosidade, que era a indígena, que existia aqui, e de repente você quer transformar todo mundo em cristão, nesse ponto eu não duvido que haja boa vontade, mas acho que também há muito engano e há muito erro a ser reparado nessa nossa caminhada que nós estamos fazendo ainda. Porque eu fico pensando assim, Mara, a gente fala assim, com muita tranquilidade, eu estou na espiritualidade, eu pensei no que eu vou fazer assim, aqui, eu contratei o que eu vou fazer aqui, eu vou assumir tal compromisso. Ora, mas e os índios também não fizeram isso? Os índios que nasceram aqui não fizeram isso na espiritualidade? Ou será que eles vieram como coisa para cá? Eles vieram lá talvez o seguinte, eu vou lá e vou viver em paz com meus irmãos e eventualmente vou ser um caminho de ligação para as pessoas que chegarem aqui. Então, não dá para a gente separar, como infelizmente hoje ainda, e hoje talvez de uma forma pior, porque hoje nós evoluímos, devíamos ter uma consciência maior, há um crescimento muito grande aí, uma tentativa de enfiar religião goela abaixo das pessoas. Então, assim, você pega um fundamentalista evangelista, evangélico, por exemplo, ou católico, ou seja lá o que for, o cara quer que você seja aquilo ali, ué. É isso aqui, está escrito na Bíblia e acabou. Não tem discussão. Quem pôde ver o triste episódio do Supremo Federal essa semana, do Supremo Tribunal Federal essa semana, a argumentação daquele nosso ministro da Justiça, André Mendonça, pelo amor de Deus, estamos todo mundo no inferno aqui. Porque só tem uma salvação para uma pessoa. Então, isso é muito triste, porque não é essa a proposta. E dentro do Espiritismo não é a proposta.
A proposta do Espiritismo, e é muito clara, é sobre caridade. E caridade não vincula a religião. A religião é um caminho que eu posso chegar até lá. Vai me ajudar, ou não. Mas ela não vincula. Então, eu fico pensando um pouco nessa parte, sabe? Deixar de ficar assim, foi tudo muito bom, foi tudo muito bom. Não sei se foi tudo muito bom. Foi porque está acontecendo. Porque dentro de um projeto, quem faz um projeto com bastante seriedade e com bastante, vamos dizer assim, com bastante inteligência e percepção, vai fazer um projeto pensando nos acertos e nos erros. Então, eu vou querer usar os erros e os acertos para que aquele projeto vá em frente. Eu não duvido que dentro de uma inteligência superior, como a gente acredita em Deus, os projetos são feitos a partir de erros e de acertos. Nunca só a partir de acertos. Porque o erro também ensina. É o que a gente fala, né? A gente fala, mas às vezes a gente esquece. A gente quer falar só do acerto. Eu me programei para vir assim. Puxa, aí eu errei e aí atrapalhei toda a minha vida. Mas e a vida dos outros? Você não vive sozinho. De repente, o seu erro está sendo utilizado para ajudar tanta coisa que está acontecendo aí. Então, essa consciência, eu acho que tem que despertar. Olhar para o nosso descobrimento aqui, ótimo, ainda bem, né? Porque senão a gente não estaria aqui, né? Ainda bem que foi descoberto que o Brasil, né? Mas, assim, olhar como algo que faz parte de um grande projeto aí. E, nesse ponto, há uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, e talvez seja uma boa reflexão para a gente, talvez, desmistificar um pouquinho essa questão de missão. É a minha missão. Qual que é a minha missão? Eu não tenho a menor ideia qual seja a minha missão. Mas eu sei que, talvez eu pudesse dizer assim, minha missão é viver. E aí, vivendo dentro daquilo que eu estou pensando ou que eu estou projetando. O que eu contratei lá? Não lembro. Se eu lembrasse, talvez eu tivesse aqui fazendo, ou não, né? Falar, que bobagem que eu fiz lá, né? Não devia ter contratado, né? Tira o mindinho, né? Estou de mal, não quero mais fazer, né? Mas a ideia é que a missão da gente é viver. E viver com as pessoas que estão ao lado da gente. E isso que é o detalhe. Algumas pessoas vão ter uma participação de uma expressão maior. Isso não faz delas melhor nem pior que ninguém. Talvez faça mais responsável porque atinge um coletivo maior. Um presidente da República, por exemplo, ele tem uma importância diferente, mas ele não é melhor do que ninguém. E eu não preciso nem dar exemplo para a gente saber que alguns presidentes que a gente conhece não são melhores que ninguém. Muito pelo contrário. São pessoas que instigam, às vezes, violência, atos de violência, e que se escondem atrás de uma pretensa proposta de Jesus. Não é possível, né? Não é possível ver um cristão fazendo arminha para atirar nos outros, né? Não bate as coisas, né? Então, essa questão da missão, e a gente vê no começo desse capítulo, alguns foram largados nas costas. Cara, talvez foi a melhor missão que foi feita aqui, nós não sabemos. Porque a missão é uma coisa de você estabelecer uma relação de liberdade com alguma outra pessoa, de você poder deixar essa pessoa ou ajudar essa pessoa a ter consciência daquilo tudo que ela é, daquilo tudo que ela pode representar ou que ela pode vir a ser, né, dentro desse contexto do ser humano vir a ser, e você poder abrir essa consciência da pessoa. Essa é a minha missão, é a missão de cada um, assim. A gente faz isso com os filhos, com os pais, com os irmãos, os pais fazem isso com a gente. É uma troca. A minha missão não é melhor do que a missão do que foi do meu pai e da minha mãe, de me construir dentro do que eu sou. E hoje, essa missão que eu tenho com relação aos meus filhos, meus sobrinhos, meus parentes, meus amigos, e os amigos com relação a mim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar, para a gente quebrar essa história a partir daqui, certo? A gente está recebendo muita coisa também. É lógico que nós estamos fazendo uma reflexão pessoal para que a gente possa ter uma inovação, como diz no Espiritismo, essa reforma íntima e tudo mais. Mas se ela não valer para mudar o contexto meu e de quem está à volta de mim, e o que eu digo mudar, não é, inclusive, nem eventualmente
acabar com a pobreza, como diz a Gertrude, que às vezes a gente não consegue acabar com a pobreza. Está convivendo aqui do lado da gente, aqui, batendo na minha porta aqui. Eu diria que a palavra que a Gertrude quer usar não é nem pobreza, é extrema miséria mesmo. A pessoa não tem nada, não tem. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer alguma coisa? Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir aí, que é o caminho que foi traçado para o Brasil, na verdade para o planeta inteiro, mas a gente pensando aqui em Brasil, esse é o caminho traçado para o Brasil, de se tornar uma pátria fraterna, porque não é, né, gente? De novo eu falo isso aí, desculpa falar, mas não é. De fraternidade aqui, de 0 a 10, toma 1,5, né? Porque o negócio não anda aqui, né? Então, acho que esse olhar para a gente ter sobre essas questões de missão e tudo mais, e aprender que a nossa missão é viver aqui, e viver com as pessoas que estão aqui ao nosso lado, no nosso entorno, e são essas pessoas que eu vou afetar. Talvez agora com o YouTube eles vão ver essa palestra e vão falar, ixi, pode largar a mão, porque ali não corre o risco de melhorar, né? Ou não, ou alguém vai escutar alguma coisa e isso vai ser muito bom para alguém que escute, né? Hoje nós temos uma amplitude muito maior de poder expressar um pensamento e de alguém que esteja isento possa ouvir e refletir sobre isso. Acho que é por aí, Mara. Bem interessante, você sempre traz um olhar mais diferente, né? E que enriquece, inclusive, para que a gente possa realmente refletir. Precisamos lembrar também que, de tempos em tempos, nós recebemos no planeta, vamos colocar entre aspas aí, uns irmãos mais velhos, né? Mais experientes, que possam auxiliar no progresso do planeta. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma esses missionários, porque pela assembleia que Humberto de Campos descreve aqui, que Ismael convocou, então eu imagino como se fosse assim, se nós pudéssemos colocar numa reunião de família, né? E aí o pai de família, ou a mãe de família, mas alguém que pudesse assim representar um irmão mais velho, ou até o pai mesmo de família, e visse que a turminha aqui embaixo, olha, a turma está dando cabeçada uns com os outros, por mais que a gente ensine, não vai para frente. Então, vamos lá, uns que têm mais experiência, com essa missão, com esse encargo, né, de auxiliar para que bata menos cabeças. Né? Eu vejo assim, todos nós, lógico, temos missões, e a gente vem com essas missões grandiosas ou missões menores, mas com um propósito na vida, né? Esse viver que você coloca, viver bem, viver em harmonia, por que a gente não consegue viver, simplesmente viver harmoniosamente com os nossos pares, com aqueles que estão dentro da nossa família? A gente tem muita dificuldade. Então, dentro da nossa própria, nosso núcleo familiar, sempre tem aquele irmão, aquela irmã, ou o pai ou a mãe, que tem um pouco mais de paciência, que consegue conciliar, que consegue harmonizar. Às vezes, não, né? Às vezes vem uma pessoa de fora para fazer isso. Mas eu vejo assim, como uma maneira macro, né? No planeta, ou mesmo nessas terras do Brasil, como esse olhar carinhoso de Jesus, que chama Ismael e dá essas delegações para que pudesse nos ajudar. Só que nós, seres humanos, nós somos muito ainda imperfeitos. Alguns aqui estão um pouco mais adiantados, outros atrás da gente, e muitos na mesma linha de entendimento que nós. Mas vira e mexe, a gente recebe esses missionários, né? Esses espíritos que têm mais experiência que a gente. Então, eu vejo esse capítulo bem bacana por conta disso. Não de ver ter uma visão cor-de-rosa ou só romântica, mas vejo como de uma maneira assim muito misericordiosa de Deus enquanto nosso Pai Celestial mesmo, de mais uma vez e tantas vezes quantas forem necessárias, de estender a mão para um propósito maior, né? Porque talvez se nós tivéssemos uma condição melhor, nem precisássemos que viessem esses espíritos mais experientes, né? E também, muitas vezes, a gente viu até nas obras do André Luiz, de quantos médiums, né, que tinham seus compromissos e chegam aqui, até como você citou,
eu não sei lá qual é a minha missão, se eu soubesse eu faria, justamente por a gente não ter clara essa missão, a gente falha. E a gente falha por quê? Por causa, principalmente, do nosso egoísmo. Você não vê aqui a descrição do Américo Vespúcio, o que ele estava preocupado? Preocupado em fazer o nome dele, preocupado, o orgulho inflamando de dentro das entranhas. E é o que a gente tem mesmo, né? Muitos de nós. E essa questão de enfiar goela abaixo uma religião, certamente não é a maneira mais correta. Mas o objetivo maior é o quê? A gente apresentar dentro de nós, perceber que dentro de nós, como criaturas de Deus, nós temos Deus dentro da nossa consciência, as suas leis, e a única coisa que nós deveríamos fazer é seguir. É uma maneira muito simples, mas que a gente não consegue, e por causa desses defeitos. Então, de vez em quando, a gente vai precisar mesmo desses irmãozinhos aí mais velhos, mais experientes, para que dê esse solavanco em nós. E como a gente está vendo nesse livro que tem essa proposta das terras do Brasil, né, desse território ser colocado como, de uma maneira, o coração para a pátria do Evangelho, e se isso ainda não aconteceu, a responsabilidade é nossa, né? Se bem que eu vejo de uma maneira mais positiva, viu, Camilo? Eu acho que, como um todo, assim, o povo brasileiro é mesmo um povo mais acolhedor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quê? Que temos aqui espíritos que são esses degredados, né? Que estão aqui justamente com mais uma oportunidade de se acertarem. Infelizmente, nem todos acertam, né? Recentemente, eu li o livro do Getúlio Vargas, o retorno dele para a espiritualidade. Então, todo o trabalho que ele tinha a missão de fazer aqui enquanto chefe de Estado, e falhou, né? Era um espírito muito preparado, tinha todas as condições para fazer dessa nação melhor, e falhou, né? E lá na espiritualidade demorou para ele se dar conta de quem ele era, de quem ele deveria ter sido, do que ele tinha se comprometido, e vai ter numa nova oportunidade, né? Então, é muito bacana a gente ter esse espaço para trocar essas informações. Eu acho bem bacana. Quem mais? Mara, só queria falar assim, que eu acho que você falou bem legal, assim, isso aí mesmo. Só queria dizer o seguinte, que a gente pensa sempre em missionários, assim, de top de linha, sabe? E às vezes o missionário está do seu lado aí na sua casa, não é verdade? Às vezes é um Down que veio numa família aí para ensinar o amor, às vezes é uma criança que nem chegou a nascer, às vezes é um Henrique que morreu com 4 anos lá para mostrar para a gente o que existe de errado e de ruim na sociedade brasileira. Então, tudo isso são propostas de missão. E é isso que a gente não consegue, porque a gente quer a missão maravilhosa. A gente quer ver Jesus voltando numa carruagem de fogo dos céus. É isso que a gente quer, né? E me chama ainda, lógico, para ficar com ele lá. Você me fez lembrar aquela questão de pessoas que querem fazer regressão para descobrirem que foram rainha, rei, que foram grandes, né? Mas, então, de novo, a gente vê gritando dentro da gente o quê? O orgulho, né? Achando que é a mesma coisa, essa questão da missão. A gente tem esse problema ainda desse destaque, de ser o melhor, de querer chegar atrasado e sentar na janelinha da frente do ônibus, né? Isso daí... E, às vezes, uma criança ou qualquer outra situação vai nos mostrar. É o que a gente sempre fala, Camilo e todos vocês, do problema das dificuldades que aparecem na nossa vida, ou mesmo doenças que aparecem na nossa vida, né? Que, muitas vezes, a gente vê como uma desgraça, e é natural. Nesse momento mesmo, a gente se pega fazendo orações assim, que nenhuma doença se instale no meu organismo, né? Essa, por exemplo, que ninguém da minha família seja contaminado com esse vírus, que ninguém da minha família morra por causa desse vírus. Isso é o que a gente pede, até de uma maneira simplista. Por quê?
Porque por que que não vai acontecer na minha família? Por que que isso é uma coisa ruim, negativa? Não é, né? É até meio difícil da gente falar a respeito. Por que que numa família uma pessoa ficou internada, se contaminou e desencarnou? Na mesma família, a pessoa se contamina, fica internada e volta para casa. Então, aquela família que o ente voltou para casa é melhor do que o outro? Não, né? É como você está falando, de repente uma coisa dessa vem despertar uma coisa boa. Por que que aconteceu isso? De que forma que isso? O que que essa doença está querendo me mostrar? Né? O que que essa criança deficiente na minha família quer me mostrar? Mas a gente tem mesmo essa questão de ver só as coisas boas para mim, né? Eu de uma maneira grandiosa. É uma reflexão muito interessante mesmo. Bom, mais alguém? Ó, eu quero falar. A gente fica no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas isso vai ser muito difícil. Dia desses eu estava vendo uma reportagem, uma live aí, que nós não queremos os tanques de guerra na rua, mas o Brasil, a economia do Brasil, só fala da agricultura, que é o primeiro que deu muito lucro esse ano, ano passado, e dará o ano que vem. Mas diz que a primeira economia nossa aqui a exportação de tanques de guerra para esses países do Oriente. Certo? Quer dizer, nós não queremos a guerra aqui no nosso país. É aquela história assim, não quero que a doença me pegue minha família. Só a minha família. A do vizinho pode pegar. Então, nós ainda temos aquele egoísmo ainda. Então, se nós ainda mandamos tanque de guerra, materiais bélicos para outros países se matarem, transformar num poço de miséria, vai ser muito difícil a gente ser o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Enquanto a gente estiver mandando não podemos desanimar, temos que estar lutando sempre. Mas foi muito aborrecida de ver que a primeira fonte de economia nossa são os materiais bélicos que a gente exporta para os países. Ninguém fala isso, certo? A gente descobre porque a gente xereta e a gente vai pesquisar. Mas a primeira fonte de riqueza do nosso país ainda são os materiais bélicos que nós exportamos lá para o Oriente, para eles se matarem. Então, a gente fala, nossa, como é que aquele povo pode estar se matando? Mas nós estamos ajudando a trazer a miséria, tanto moral como espiritual, para aquele povo. Estamos desenvolvendo lá o ódio, a miséria e tudo isso. Então, não vamos perder a esperança que nós vamos ser a pátria do Evangelho. Daqui uns 100, 200 anos. Mas vamos lutar por isso. Somos, e também somos porque, de maneira nenhuma, desde o início a gente está falando isso também, que não quer dizer que aqui nesse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, só tenha espíritos de escola. Muito pelo contrário, aqui abrimos os braços para justamente ter mais oportunidades, né? Mas, como a gente acabou de falar, nem sempre a gente acaba fazendo aquilo que é o correto, a gente acaba falindo, né? Ficamos falidos aí nas nossas ações. O que eu queria mostrar para vocês é uma curiosidade, que a Ana está ali se coçando de curiosidade, né, Ana? É o seguinte, naquela revista O Consolador, eu vi que, deixa eu colocar aqui, ó, alguns espíritos atuaram desde o início da história da cidade de São Paulo para que ela pudesse tornar-se um celeiro de onde a boa nova irradiar-se-ia por toda parte. Estavam encarnados os espíritos Padre Manuel da Nóbrega, que foi o guia espiritual Emmanuel, do médium Chico Xavier. João Ramalho, que depois reencarnou como Batuíra, e o Padre José de Anchieta, que depois reencarnou como Frei Fabiano de Cristo. E todos eles tiveram presença decisiva na evolução das ideias sociais e humanas em nossa terra. Isso é pura curiosidade, né? Porque a gente
quer sempre saber quem foi quem reencarnou, quem não, quem era, né? Então, nós tivemos Emmanuel aqui, né? No espírito de Manuel da Nóbrega, certo? Então, E, ó, oi? E estamos com ele aí com 20, parece de 20 para 21 anos, está encarnado aí também, viu? Né? Já apareceram até alguns aí, candidatos, né? Que fala Não, que diz que está mesmo encarnado aí. E Sorocaba, ouvi falar. lá pelos 30 anos que ele vai dar o sinal de vida. Vocês verão ainda, eu não. Que você não? Não, eu vou ver de outro jeito. Muito bom. Gente, eu acho assim muito legal, estou muito satisfeita com esse exercício que a gente tem feito. Eu tenho aprendido muito e na verdade, eu confesso que era até um sonho de estudar junto com vocês ou junto com alguém, né? Eu tenho dificuldade de aprender sozinha. Não sou autodidata, eu preciso que fiquem me instigando aí a pensar, porque não sei se é preguiça ou é algum defeito aqui dentro, mas eu preciso dessa motivação. Então, eu estou gostando bastante. Espero que não seja eu sozinha, né? Tá sendo muito bom para mim. Pode falar. Francisca, seu microfone está desligado. Francisca? Está desligado o microfone, tadinho. Não vai dar. Acho que Agora foi. abriu, né? Foi. Então, Agora eu abriu. tenho dificuldade, mas eu fico insistindo, porque eu acho muito bonito o trabalho. Eu entendo, mas aí a dificuldade de falar. Mas eu acho que com o tempo, né? Que nem você no início, quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Espiritismo. Achei legal tudo, mas não fui em frente. Fui voltar, fui buscar mesmo em 1900, quando eu tinha 48 anos de idade. Quer dizer, faz pouco tempo, né? Ainda foi através da minha filha, que foi até a federação fazer um tratamento, e através dela eu conheci, li o Evangelho, tudo o Evangelho dizia para mim, mas agora eu estou começando a entender o Evangelho, que eu também tenho dificuldade, mas vou lendo, estudando, já estou começando a entender bem já o Evangelho. Então, eu gosto do estudo por isso, porque o estudo me alerta e me faz eu ativar a minha mente, né? Por exemplo, eu concordo com a ideia da G, né? Eu gostei muito da ideia dela e do pensamento que ela nos passou, do Camilo, porque assim a gente vai trabalhando a nossa sementinha aqui em cima, né? Porque essa minha cabeça, desde criança, teve dificuldade. Agora ela está mais, eu acho que agora ela está bem melhor. Eu prefiro, se Deus permitir que eu fique mais um pouquinho aqui, eu acho que eu vou melhorar bem a minha cabeça. Eu acho que na outra encarnação, né? Eu acho que na outra encarnação eu não fui muito boa coisa, por isso que agora está difícil. Mas... É difícil achar quem foi, viu? É muito difícil. Aí nem quero voltar lá atrás, porque eu não sei o que eu fui, prefiro ficar nessa que eu estou. Bafa o caso que se for levantar aqui, não vai sair muita coisa boa, não. Bafa o caso. É melhor ficar quietinha aqui, sem voltar lá atrás. Ô, Francisca, a gente formava a gangue dos manos. Muito bom, gente. Já são 11h10, mais ou menos, né? Ô, Mara, só uma coisinha só, com licença. Pode falar. Só uma coisinha. Eu achei muito bonito o que a dona Francisca falou e queria deixar assim, uma reflexão para a gente assim. A nossa cabeça só melhora a partir do nosso coração. Não há meio de abrir, de expandir a nossa consciência se o nosso coração não abrir. Porque o nosso coração, ele vai mostrar para a gente uma visão de mundo que ela vai fazer a gente pensar, vai obrigar a gente a pensar
porque ele vai forçar a gente a tomar atitudes que, eventualmente, são totalmente contra a razão, mas são as atitudes que a gente tem que tomar na vida da gente. Isso mesmo, Camilo, você falou uma grande verdade. Enquanto o nosso coração não começa a transformar, a mente também não, porque a gente liga em tudo aquilo que não é do coração. Você falou uma grande verdade. O caminho é o amor, né? Estava O amor. da Isaura essa semana. O caminho é sempre o amor. Muito bom. Muitíssimo obrigada, então, gente. Nós vamos já, então, nos preparando e vamos, depois de tanto recebermos, né, de informação, de ensinamento, vamos aproveitar esse momento para nos doarmos em vibrações amorosas. Então, vamos assim, imaginando, saindo do nosso coração, uma luz rósea de amor, e vamos direcionando essa luz cor-de-rosa a todas as famílias, nossos parentes, nossos amigos, toda a humanidade, nosso país, nosso Brasil. Vamos direcionando a todas as pessoas que nesse momento têm sede de aprender, têm sede de conhecer o amor. Todas as pessoas que têm sede de saúde, de pão, né? De um alimento. Seja um alimento para o corpo, seja um alimento para o espírito. Vamos direcionando essa vibração a todos os nossos amigos e parentes que já retornaram ao mundo espiritual. Seja de qual maneira tenha sido. Que essa vibração alcance essas pessoas, levando o nosso abraço, a nossa gratidão pelo tempo de convivência. E que essas pessoas se encontrem tranquilas, calmas, procurando sempre os seus amigos espirituais, seus anjos da guarda e protetores. Temos certeza que um dia nos reencontraremos. Vibramos por toda a nação, todas as nações, especialmente aquelas que vivem em conflitos, nos direcionando muito amor a todas as pessoas que necessitam. E pedimos licença para vibrarmos por cada um de nós, para que nós possamos, com a mente aberta, com o coração aberto, entendermos a nossa verdadeira missão, que é de sermos pessoas boas, né? Pessoas comuns, pessoas humildes, pessoas que querem se melhorar e, quem sabe, com o exemplo, melhorar a sua volta, a sua família, os seus entes queridos. E assim, agradecidos por mais esse ensinamento, por mais essa troca de informações, de conhecimentos, nós vamos envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Anísio para fazer a prece de encerramento em nome de todos nós. E assim vamos dizendo: obrigado, Pai amado, pela oportunidade da vida, por tudo que nos é concedido, e que possamos caminharmos sempre em vossa direção, procurando nos melhorar, procurando auxiliar, procurando nos entender e compreender. E vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Um bom domingo a todos. Boa semana. Para vocês. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo a Valeu. todos. Tchau, Bom domingo. Bom Tchau, domingo, tchau. gente. Boa semana. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Bom domingo. Boa Tchau. matinada. Até terça.